Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, sobre açúcar e hipertensão. Só que antes, eu quero passar alguns dados. Cerca de 200 mil pessoas, todos os anos, morrem aqui no Brasil com problemas de hipertensão. E se nós ampliarmos isso para o mundo, esse número de morte sobe para a casa dos milhões. É um número terrível, você não acha? Os gastos com hipertensão em nosso país chega à cifra de aproximadamente 2 bilhões de reais. Com o número de pessoas que anda morrendo e os gastos que se tem no combate, na prevenção, no tratamento desse mal, a gente percebe quão importante ele é e quanto cuidado nós temos que tomar. Morrer com idade entre 30 e 70 anos é terrível. E isso é considerado morte prematura. Por quê? Porque dentro dessa faixa etária as pessoas podem produzir muito. E não é somente isso. Elas podem ter vida social ativa, amar, sonhar e fazer os outros felizes. Mas as doenças cardiovasculares, por exemplo, representam a principal causa de mortalidade prematura no mundo desenvolvido. Assim como as pessoas estão conectadas através das mídias sociais e de seus dispositivos tecnológicos, as doenças também podem estar conectadas umas às outras ou a diversos fatores que não imaginávamos serem importantes. Doenças cardiovasculares têm conexão direta com a hipertensão. E a hipertensão é o principal e mais importante fator de risco neste caso. A hipertensão, por sua vez, está conectada aos açúcares. E essa relação é o que nós vamos discutir aqui neste vídeo. Parece estranho, não é? Mas é verdade. Quando se fala em hipertensão, o foco das iniciativas governamentais é o sódio. E nós mesmos, como população, através da nossa própria cultura, julgamos que realmente o sódio é o mais importante. Mas será que as coisas são de fato assim? Veja bem, os alimentos processados são fontes de sódio, ok. Os industrializados, os salgadinhos, etc. Mas eles também são fontes de açúcares. E as evidências dos estudos feitos com populações e pesquisas com ensaios clínicos mostram que os açúcares, e principalmente a frutose, guarde muito bem esse nome, frutose, desempenham um papel importante no desenvolvimento de hipertensão e risco cardiovascular geral. Então a gente pode pensar o seguinte: bom, usamos bastante o açúcar de mesa. E esse açúcar, que é a sacarose, contém frutose. Mas, se observarmos os alimentos que nós consumimos, os industrializados, os processados, por exemplo, eles têm xarope de milho. E você vai encontrar esse nome nos rótulos. E o xarope de milho tem uma concentração muitíssimo elevada de frutose. A sua composição tem cerca de 55% de frutose. Então precisamos observar a composição daquilo que comemos, daquilo que escolhemos como nosso alimento e como produto que vamos levar para a nossa casa. Não precisamos ficar obcecados por causa disso, mas devemos ser cautelosos e nunca relapsos. Veja agora alguns exemplos do que o açúcar é capaz de fazer. Primeiro, se você alimentar ratos com sacarose, e a sacarose é composta por glicose e frutose, Frutose é a nossa vilã aqui do momento. Eu digo vilã, mas não estou me referindo à frutose que ocorre naturalmente, não, viu? Nas frutas, por exemplo.
Então, se você alimentar ratos com frutose, isso vai estimular o sistema nervoso simpático. Mas o sistema nervoso simpático é aquele que prepara a gente para reagir, né? É aquele que nos deixa em estado de prontidão. É aquele que é acionado em situações de medo, de estresse e excitação. Então, por aí você percebe que o sistema nervoso simpático não é algo que a gente deva ficar ativando com frequência. E, no entanto, os ratos tiveram o seu sistema nervoso simpático estimulado ao serem alimentados com açúcar. E isso não é diferente em humanos. Qual a consequência disso? Ocorre o aumento da frequência cardíaca, secreção de renina, retenção de sódio e resistência vascular. Todos esses efeitos interagem para elevar a pressão arterial. O segundo exemplo, quando se fala em resistência à insulina, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nosso corpo, quando nós nos alimentamos com açúcares, ele aciona a insulina desempenha o seu papel de modo que o açúcar que está em nossa corrente sanguínea vai acabar dentro da célula, vai ser queimado e nós vamos ter energia para pensar, para trabalhar. Quando nos estressamos, também gastamos desta energia e o excesso é armazenado. Porém, os estudos mostram que a frutose consegue estorvar, atrapalhar, né, o trabalho da insulina. E aí o açúcar fica impedido de entrar nas células. Aí surgem as complicações com o diabetes, por exemplo, né? Xarope de milho é rico em frutose, como a gente já havia falado, e ele se encontra em frutas enlatadas, geleias, doces em pasta, bolos, pudins, etc. Lembre-se, a insulina estimula o sistema nervoso simpático e em níveis elevados ela pode levar à hipertensão e progredir para um quadro mais severo. Há um cardiologista que é presidente do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que se chama Luiz Bortolotto. Ele também é diretor da unidade de hipertensão do INCOR, do Instituto do Coração. Ele diz que não há um estudo comparativo entre a redução de sal e a de açúcar e o impacto que isso causa na pressão. E também nenhuma pesquisa revelou a queda da pressão promovida pela redução do açúcar. Mas isso não quer dizer que devamos baixar a guarda em relação ao açúcar. Muitos estudos de ponta estão mostrando a relação entre o açúcar e a pressão. Porém, os estudos precisam ser aprimorados e essas comparações, como disse o Dr. Bortolotto, precisam ser feitas. O que deve chamar a nossa atenção? Primeiro, o tipo de alimento que nós estamos consumindo. Muitos buscam mais calorias, maior consumo de gorduras e alimentos com açúcar adicionado. E depois procuram fazer dietas. Esse não é o melhor caminho. E ainda mais, reduzem o consumo de frutas, hortaliças e cereais integrais. A gente também sabe que o consumo excessivo de refrigerantes provoca aumento de peso corporal. E entendemos também que a energia obtida por líquidos provoca menor saciedade, que é obtida por alimentos sólidos. Então, se você não quer ter problemas com sobrepeso, cuidado com o excesso de refrigerantes e líquidos açucarados. Pessoas que ingerem maior percentual de energia proveniente dos açúcares desses alimentos estão consumindo menos vitaminas, menos minerais, quantidade menor de proteínas e fibras.
O que podemos concluir a partir de tudo que dissemos é que precisamos fazer esforços para reduzir o consumo de alimentos processados e bebidas açucaradas como refrigerantes ou sucos. Para quê? Para não aumentar o risco de diabetes, obesidade, hipertensão e doenças cardiovasculares. Nós ficamos por aqui. Vou deixar o link do artigo que usei como base nas descrições e um grande abraço.